Em primeiro lugar, queria muito agradecer a vocês, Wilson, pela sua disponibilidade, né? Nesse horário, 19 horas, já fora aí do seu horário de trabalho, né? E está aí nos ajudando aqui, disposto a contribuir com a classe contábil, né? Agradecer também ao Clóvis, a Marisete, que devem estar aí daqui a pouco, que tem muito nos ajudado aí nas pendências e dificuldades que às vezes a gente encontra com a burocracia e tudo mais. E desejar muito boa noite a todos os meus colegas contadores, que nós aproveitemos essa noite aí com os esclarecimentos dos Umils. Nesse programa Litígio Zero, eu confesso, a princípio, quando eu vi o nome Litígio Zero, eu falei, caramba, litígio, quando você vê litígio, você já pensa na encrenca, né? Ou seja, a Receita parece que não quer brigar com a gente, então tá bom. Mas no bom sentido, né, Zumilson? E agradecer a presença de todos e que tenhamos aí um ótimo evento. Eu vou passar a palavra para o Zumilson, e fique à vontade, Zumilson. E Jefferson vai abrir para perguntas depois, no final, ou vai no chat? Como que você quer fazer, Zumilson? No decorrer ou depois? Olha, eu acredito que no decorrer seria mais interessante, né? Desde que a gente não Tá, tenha muita interrupção. Se tiver muita interrupção, a gente deixa algumas para o final. ok. Então, os participantes podem enviar as suas perguntas e o Jefferson vai fazendo essa intermediação de perguntas com os Umils. Na medida do possível, ele vai responder, né? E aquilo que não for respondido, Umils, depois a gente dá um jeito de responder ou no particular, ou numa comunicação do CRC. Então, Umils, muito obrigado, a palavra está com você, e estamos aí, somos todos ouvidos agora. Boa noite, Otacílio. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como está meu som? Está tudo tranquilo? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Otacílio, quero agradecer aí por essa parceria com o CRC, e em diversas áreas estamos trabalhando junto, e tem sido uma parceria muito que traz muito rendimento, tanto para a classe dos contadores, como para nós, instituição, porque nosso dever, é nossa função orientar de forma correta para que os profissionais possam prestar seu serviço com a qualidade e com a necessidade e com aquela qualificação que eles dispõem, certo? Nós que agradecemos, Wilson. Muito obrigado, realmente vocês têm nos ajudado bastante. Eu quero dizer o seguinte, que após essa regionalização, nós temos algumas dificuldades, porque esse trabalho não é feito diretamente por nós, então nós temos que buscar essas informações, e se de fato houver alguma dúvida que eu não saiba responder, porque ninguém sabe de tudo também, e as dúvidas operacionais sempre aparecem, porque quem idealiza esse programa, ele pensa nas questões legais, nos aspectos legais, nas definições, prazos, mas no operacional é feito após, é meio que construído posteriormente, né? Nós ainda estamos aí sofrendo, né, com todos esses programas especiais, vocês acompanham, esses parcelamentos especiais, todos que surgem, a Receita Federal continua com a mesma dificuldade de não ter sistema para acompanhar, né? Então, assim, isso já faz muito tempo. Existe em desenvolvimento uma ideia de um sistema de parcelamento parametrizado. O que seria isso? Seria um arcabouço de parcelamento que a cada novo parcelamento que sai, pudesse se configurar o número de parcelas, as reduções. Então, assim, não haveria necessidade de um sistema para cada novo parcelamento, porque hoje precisa um sistema para cada parcelamento que sai. Então, isso aí está em construção e esperamos que logo nós tenhamos essa possibilidade, porque vocês, contadores, percebem que essa dificuldade não existe na PFN hoje, né? Porque esse programa Litígio Zero, hoje você entra lá e já consegue negociar sem muitas dificuldades. O que nós vamos fazer hoje aqui é dar uma passada pela legislação, entender o que é esse programa Litígio Zero, para que vocês possam, para que o contribuinte possa, para que vocês, contadores, entendam
e analisem a situação do contribuinte e possam escolher qual é a melhor possibilidade dentro das possibilidades facultadas aí pela legislação. Primeira coisa que eu quero destacar, eu vou compartilhar a tela aqui, espero que dê certo. Vocês conseguem ver aí o primeiro slide, Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal? Conseguimos, sim. Sim, sim. É isso que aparece na tela, né? Então, assim, Isso. o programa, o nome é mais complexo, né? Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, PRLF. Foi batizado em litígio zero. Onde está previsto isso aí? Ele foi criado pela Portaria Conjunta PGFN-RFB, número 1, de 12 de janeiro de 2023. Por que conjunta, né? Porque esse programa existe também no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional e no âmbito da Receita Federal. E alguns aspectos precisam ser conjuntos, como é o caso da capacidade de pagamento, que é a Procuradoria que faz esse cálculo. É um programa conjunto que tem tanto na Receita como na Procuradoria. Na Procuradoria, os procedimentos já estão facilitados, porque já está implementado o sistema, e quando você entra lá na Regularize, você já tem as opções para cada contribuinte. Nós ainda estamos aí fazendo no braço, né? Eu quero adiantar o seguinte, o programa de redução de litígio, como o próprio nome diz, ele não é simplesmente um parcelamento amplo e irrestrito. Não é isso, né? Então, assim, quando a gente fala em litígio, a gente fala em discussão administrativa. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que esse programa de redução de litígio, ele só se aplica aos contribuintes que têm processo em julgamento, tem crédito tributário com recurso pendente de julgamento, seja na primeira instância, que são as delegacias de julgamento, seja no CARF. Então, assim, a primeira condição para que se possa aderir ao programa de redução de litígio é que haja litígio, ou seja, que o contribuinte esteja discutindo com a Receita Federal a exigência de um determinado tributo. Nós sabemos que o contribuinte, em geral, ele opta pela discussão em duas situações, né? Quando ele entende que, de fato, ele tem razão, que ele não praticou nada de errado, ou que o entendimento jurídico dele é diverso da Receita, da União, e ele quer discutir isso aí, ele entende que tem razão, e ele está disposto a levar essa discussão até os finalmente, seja no âmbito administrativo, ou seja, posteriormente, até no âmbito judicial. E existem aqueles contribuintes que não, que eles sabem que de fato devo, não nego, né? Mas que naquele momento é mais oportuno para ele, né, prorrogar a discussão dessa dívida para ele, ou se agregar valores, ter condições de liquidar o débito, ou mesmo, como já virou moda, né, aguardar um novo parcelamento aí com perdão de multa e juros, para ele poder aderir e isentar do pagamento de multa e juros. Então, assim, esse programa ele vem justamente para possibilitar esses contribuintes que optem, né, que queiram desistir da discussão administrativa, que entendam que essa discussão, que a desistência do recurso que está pendente de julgamento e a adesão a esse programa com as reduções que serão concedidas é mais vantajoso do que ele prosseguir com essa lide. Então, essa discussão é para esses contribuintes. Então, nós temos condições diferenciadas para pessoas físicas, microempresas e pequenas empresas. Para esse segmento aí de pessoas físicas e micro e pequenas empresas, esse programa concede uma redução de 40% a 50% de desconto sobre o valor total do débito. E aí, para essas pessoas aí, a redução incide até sobre o principal. Se vocês olharem entre parênteses aí, tributo, juros e multa. Tá? O pagamento em até 12 meses e independentemente da classificação da dívida ou capacidade de pagamento. E
esse programa aí, no caso para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, é a forma aí do menor valor, que vai até 60 salários mínimos. Só para terem uma ideia, esse programa da redução do litígio, o governo busca, de um lado, reduzir o estoque de processos de julgamento, tanto do CARF como nas DRJ, tem um estoque gigantesco de processos, e, ao mesmo tempo, bilhões em créditos que poderiam estar sendo utilizados pelo governo, e nós sabemos que há uma demanda de caixa, de aumento de arrecadação para suprir dívidas, né, demandas de recursos aí pela União. Então, o governo, objetivando aí tanto reduzir esse estoque como arrecadar e, de alguma forma, minimizar esse litígio, ele criou esse programa aí de redução do litígio. Pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem ter desconto de até 100% sobre o valor de juros e multas, mas isso para os créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. O que significa isso aí? A portaria ela classifica o que são créditos irrecuperáveis. Então, é aquela empresa que está falida, é aquela empresa que está em recuperação judicial, é aquela empresa que está inapta, inexistente. Então, a própria portaria diz em quais casos esses créditos são considerados irrecuperáveis. Obviamente que quanto mais difícil de receber, mais são as vantagens que o governo oferece para que a pessoa, né, se regularize, pague esse crédito, usufruindo desse benefício. Então, assim, é uma coisa de mão dupla, né? O governo sabe que tem dificuldade para receber e faculta ao contribuinte que faça essa transação com a União, porque tudo isso aqui é com base na lei de transação, né? Mas tem uma vantagem maior também, né? Que é a possibilidade de utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo para quitar entre 52% a 70% do débito. Então, em uma modalidade, nós vamos ter aí a possibilidade de você recolher apenas 30% do débito e pagar até 70% com prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. E nesse caso, nós vamos chegar um pouquinho adiante aqui, que é o caso dos débitos irrecuperáveis, considerados irrecuperáveis. E no caso dos débitos considerados recuperáveis, né, que são de um grau de recuperabilidade maior, o contribuinte pode pagar pelo menos 48% e utilizar até 52% de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Bom, benefício para os contribuintes e saneamento estrutural para os anos seguintes. Quer dizer, o contribuinte vai poder aí ver a questão da sua base de cálculo, aproveitar os créditos que tem e, de reflexo, regularizar a sua vida aí perante a Receita Federal. Até 12 meses para pagar. É importante destacar que esse programa de redução do litígio, ele não é aquele parcelamento especial a perder de vista, né? Não são 15 anos, não são 20 anos, não são 10 anos. O objetivo desse programa não é simplesmente estabelecer um parcelamento especial de longa duração. O objetivo do governo maior é de arrecadar realmente e dentro do ano de 2023. Tá? Então, assim, por isso foi fixado esse prazo máximo de até 12 meses. Vocês vão ver nas modalidades que esse 12 meses aí abrange o tempo para você pagar a entrada, em alguns casos é no máximo de 4 meses, e mais para você pagar o saldo devedor no máximo de 8 meses. Então, o prazo máximo que tem é de 12 meses. Se tiver alguma pergunta até aí, quiser interromper, a gente está seguindo adiante aí. Está todo mundo me ouvindo tranquilamente aí? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. É que eu não vejo ninguém, fico meio perdido aqui. Ó, então, nós vamos chegar aqui na portaria número 1, de 12 de janeiro de 2023, e nós vamos encontrar lá no artigo 10 os incisos 1 e 2. Esses incisos 1 e 2, eles tratam o seguinte. No item 1 aí, ó, créditos irrecuperáveis, créditos tributários irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Nesse caso,
a legislação concede uma redução de até 100% de juros e multas. Vejam bem, não inclui o principal, tá? Juros e multas. É diferente lá para a pessoa física, micro e pequena empresa, que pode adentrar até sobre o principal para reduzir em 50%. Aqui não. Aqui é 100% de multas e juros. Limitado a 65% do valor total do crédito tributário. O que significa isso aí? Significa o seguinte, que os débitos mais novos, eles têm um percentual menor de multa e juros. Então, nós podemos ter um caso, imaginando aí uma dívida de 100 mil reais, que você tenha um débito principal de 70 mil e você tenha 30 mil de multa e juros. Então, fazendo a adesão, o seu crédito se classificado aí como irrecuperável, né, ou difícil de recuperação, você terá direito de 100% de redução de multas e juros. Então, seu débito vai cair para quanto? Olha, era 100 o valor total. Se você conseguiu redução de 100% de juros e multas, então você tem redução de 30, seu débito cai para 70. Tá? Então, está dentro do limite máximo de redução, que seria 65%. Você vai pagar 70 mil. Agora, imaginemos aí um caso que um débito é mais antigo. Então, você tem 50 mil de principal, né, o débito é mais antigo, está há mais tempo em discussão, e você tem 50 mil de multa e juros. E o mesmo 100 mil, valor total consolidado. Então, nesse caso, você também terá, se seu crédito for classificado como recuperável ou difícil de recuperação, você também terá a redução de 100% de juros e multas. Mas, nesse caso, 100% ele vai parar em 65 mil, porque a redução total do crédito não pode passar de 65%. Então, você não vai chegar a... Você vai ter a redução, na realidade, que seria de 50 mil, você só vai conseguir 35, porque é a limitação que a lei traz. Então, os créditos mais antigos que têm um percentual maior de multa e juros podem incidir nessa regra aí de 65% do valor total. Então, olha, esse artigo 10, eles falam o seguinte: os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito da DRJ, Delegacia de Julgamento, ou CARF, poderão ser liquidados no âmbito do Programa de Recuperação e Redução da Litigiosidade Fiscal. No inciso 1, vai dizer o seguinte: se classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, com redução de até 100% do valor de juros e das multas, observado o limite de até 65% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. E aí vem as condições para pagamento. Olha lá. No mínimo, 30% do saldo devedor em dinheiro, em até 9 prestações mensais sucessivas, e o restante, que seria 70%, se o contribuinte tiver prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, ele pode usar até 70% para liquidar isso aí. Mas veja bem, esse artigo 1º, inciso 1, é apenas para os créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Se você vai para o inciso 2, nós temos aí créditos tributários de alta ou média recuperação. Então, aí, o crédito já não se classifica. A empresa está regular, a empresa está movimentando, não está falida, não está em recuperação judicial, não está inapta. Então, a capacidade de pagamento dela é adequada. Então, ele recebeu uma boa classificação e não tem a classificação no inciso 1. Ela vai poder fazer também a adesão ao programa de litígio fiscal. Obviamente, se o débito estiver em julgamento, pendente de julgamento, só que ele não vai ter redução nenhuma de juros e multas. É sem redução de juros e multas. E aí ele tem que pagar, no mínimo, 48% do saldo devedor em dinheiro, em até 9 parcelas, prestações. E o restante com o uso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Então, assim, olha, mesmo aquele que o crédito tenha sido classificado como de alta ou média recuperação, quer dizer, a empresa não está mal das pernas, está bem das pernas, tem condição de honrar os seus débitos, mesmo assim pode aderir ao programa.
desde que o débito esteja em discussão administrativa, certo? Então, essas duas possibilidades, elas consideram dois critérios. O critério da recuperabilidade, a fazenda está olhando se esse crédito é bom, se tem condições de recuperar ou não. Se ele é classificado como irrecuperável ou difícil de recuperação, os benefícios são maiores, né? Para ver se o contribuinte se sinta animado a aderir ao programa. Por sua vez, se o crédito não é considerado como recuperável, aliás, irrecuperável, ele é de alta ou média recuperação, ele mesmo assim pode, mas não tem redução de multa e juros, e tem que pagar no mínimo 48%, e se tiver prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, beleza. Se não tiver, não tem por que aderir, né? Porque ele vai ter que pagar todo o débito sem redução. Mas se falar e aderir, não seria nenhuma vantagem. Nesses dois casos do artigo 10, inciso 1 e inciso 2, é considerada a capacidade de pagamento do contribuinte, tá? A tal da CAPAG. Quem faz esse cálculo é a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque antes a Procuradoria é atribuída à Procuradoria por lei, tá? É ela que tem a competência para fazer esse cálculo, e antes ela já fazia, porque quem iniciou com as transações foi a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. E nós estamos seguindo o mesmo caminho que a lei das transações permite, tanto no âmbito da Procuradoria como da Receita Federal. Ficou alguma dúvida sobre essas duas modalidades de adesão, uma prevista no inciso 1 do artigo 10 e outra prevista no inciso 2 do artigo 10? Acho que não, Zumilson, acho que está ok. Até agora está dando para entender aí. Eu queria só fazer uma pergunta no caso de pessoa física ali. Nós vamos chegar... pode falar. Imagina que eu tenho um cliente que ele está devendo um ganho de capital, né? E ainda ele não declarou esse ganho de capital. Então, eu vou fazer uma retificadora, uma declaração retificadora, incluindo esse ganho de capital, e isso vai cair lá no ECAC como uma dívida, né? Sim. Isso entra nesse programa do litígio zero? Não. Sério, o que existe, né, é sempre o crédito pendente de julgamento, ou uma outra possibilidade que existe é aquela autorregularização. Eu acredito que vocês ouviram falar nisso aí, porque a regra de toda pessoa que está sob fiscalização é que, uma vez intimada, ela perde a espontaneidade. Quer dizer, ela não pode mais retificar as declarações e ela não tem mais a oportunidade de pagar o que é devido, o que ela reconhece como devido, sem multa e juros. Aí ela vai ter que aguardar o lançamento para pagar com multa, com juros, com tudo. Ok. Então, mas tem a MP aí, ela trouxe, está regulamentada na Instrução Normativa 2130, de 31 de janeiro de 2003, uma possibilidade para aqueles contribuintes que tiveram iniciado o procedimento fiscal até 12 de janeiro, e isso aí serve para a malha fiscal. Então, se você tem um cliente que foi intimado, porque a malha fiscal também é um procedimento fiscal, e o contribuinte foi intimado até 12 de janeiro de 2023, tá? Já está sob procedimento fiscal, ele foi intimado a apresentar documento para a malha, seja a malha do Imposto de Renda da Pessoa Física, seja a malha ITR dos municípios, seja um procedimento de fiscalização comum aí da empresa, alguma coisa assim, ele vai poder aderir a esse programa de autorregularização. Ele vai criar um dossiê lá, eu vou mostrar mais no final, dizendo, olha, eu quero optar por me autorregularizar. E aí vai ser aberto para ele a possibilidade, vai ser desbloqueado as declarações para ele poder retificar essas declarações, declarar o valor correto e recolher até 30 de abril. Mas isso aí chama-se autorregularização, que foi trazido por uma MP que está regulamentada dessa norma, Instrução Normativa 2130, de 31 de janeiro de 2023. Certo? E isso aí é muito importante, tá? Essa questão da autorregulação, principalmente para quem está em malha fiscal do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Então, quem foi intimado até 12 de janeiro de 2023 tem essa possibilidade. Se sabe que as informações que estão na declaração não estão adequadas, não estão corretas, seja que cometeu algum descuido, informou alguma coisa errada, ou seja que sabe que realmente fez alguma coisa que não deveria ter feito, informou alguma dedução que não tinha direito, tem essa possibilidade de fazer essa correção. Ok, Zumilson. Tá bom? Obrigado. Zumilson, pode falar. tem uma pergunta no chat. Você quer que eu já vou te passando as perguntas na medida que você vai desenvolvendo o conteúdo, ou você quer deixar mais para o final? Não, pode passar, porque aí a gente fala um pouquinho, responde um pouquinho, e algumas você deixa lá para o final. Pode certo. Por enquanto tem uma só. É uma pergunta da Jaqueline. Ela pergunta assim: as empresas do Simples Nacional e MEI podem aderir a essa modalidade de parcelamento? Não podem, tá? A portaria, ela é bem clara, lá no artigo, eu vou puxar aqui para dar uma olhadinha. No artigo 22 da portaria, aí, se pegar a portaria número 1, né, que instituiu o programa, no artigo 22, é claro em dizer, esta portaria não se aplica aos créditos apurados no Fundo de Regime Especial, Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional. Então, não se aplica ao Simples Nacional. Mesmo porque o Simples Nacional, ele é regulamentado por uma lei complementar. Então, tudo que precisa fazer dentro do Simples Nacional precisa ser feito por meio de uma lei complementar. E essa lei das transações não é uma lei complementar e não se aplica ao Simples Nacional. Beleza? Entendido. Bom, então, vamos lá, então, segunda. Estou lembrando que nas hipóteses do artigo 10, nas duas hipóteses lá, o critério é a recuperabilidade dos débitos e a capacidade de pagamento, nos dois casos. Né? Quando você chega lá no artigo 11, já não se fala mais em recuperabilidade dos débitos. Aqui não importa se o crédito é podre, se o crédito é bom, se vai receber ou não vai receber. O que se considera é a capacidade de pagamento para fim de cálculo das prestações. Se o contribuinte tem ou não, é o cálculo que é feito lá. E já adianto, né? Todos os contribuintes que estão em litígio receberam na sua caixa, no seu DTE lá, essa capacidade de pagamento, né? Para poder fazer essa adesão ao programa. Nesse caso aqui também não tem possibilidade de uso de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa. E aí nós temos, nesse artigo 11, a redução aqui é a mesma, tá? Assim, não tem redução sobre o principal. É redução só de juros e multa. A única hipótese que incide sobre o principal para reduzir até 50% é a das pessoas físicas, micro e pequenas empresas. Então, nós temos lá no artigo 11 a hipótese, a modalidade do inciso 1 e do inciso 2. No inciso 1, a pessoa tem que pagar, o contribuinte tem que pagar aí, uma entrada de 4% sem redução, ou seja, sobre o valor total consolidado, em até 4 prestações. E aí ele tem redução de até 100% de juros e multas, limitado a até 65% do valor total do crédito tributário. É aquele mesmo exemplo que eu dei no início, vai depender se ele é mais novo ou mais velho, para ver se vai conseguir uma redução máxima ou não. Mas isso, se ele pagar o saldo devedor em até 2 prestações. Então, entrada de 4% em até 4 prestações, mais o saldo devedor, após as reduções, tem que ser pago em até 2 prestações. E isso é o que está no artigo 11, inciso 1. Redução de juros e multas, redução de 100% de juros e multas, limitado a até 50% do valor total do crédito em até 8 prestações. Então, aqui, deixa eu pegar na nota aqui, que parece que tem um errinho nesse slide aqui. Aí está invertido aqui, tá, pessoal? Não é redução de até 100, não, tá? No inciso 2, é redução de 50% sobre o valor total de cada crédito via negociação em até 8 prestações mensais sucessivas.
Eu copiei esse slide do pessoal lá da equipe nacional que fez o programa, desenvolveu, e o slide tem um erro aqui, não é redução de até 100%, é redução de até 50%, tá? Então, assim, para você conseguir 100%, é quase um pagamento à vista, né? Porque são 2 prestações apenas. E se você estiver contente com 50%, né? E aí você vai ter até 8 prestações para pagar. Ah, é interessante um pouquinho, nesse mesmo artigo 11, o parágrafo 2º fala, na hipótese de transação que envolva pessoa natural, a pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, tantas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações de sociedade civil ou instituições de ensino, os limites máximos de reduções, incisos 1 e 2, serão, respectivamente, 70% e 55%. Então, tem uma redução maior para as pessoas físicas, as santas casas e as instituições de ensino aí. E a última modalidade, que é a do contencioso de pequeno valor. Nesse caso aqui, para valores até 60 salário mínimo. Isso aí está lá no artigo 13. O artigo 13 diz, independente da capacidade de pagamento do contribuinte ou classificação da dívida, os créditos de valor até 60 salários mínimos que tenham como sujeito passivo pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, poderão ser negociados no âmbito do programa de redução do difícil fiscal, mediante pagamento a título de entrada de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos, pagos em até 4 prestações mensais sucessivas e o restante pago. Então, você tem uma entrada de 4%, que você pode dividir em até 4 parcelas, e aí você tem a primeira possibilidade, né? Se você quiser pagar o saldo em até 2 meses, você ganha uma redução de até 50%. E aí vem a vantagem para essas pessoas físicas e essas empresas, inclusive sobre o montante principal do crédito. No segundo caso, entrada correspondente a 4% do valor consolidado dos créditos sancionados, pagos em até 4 prestações mensais e sucessivas, e o restante até 8 meses, com redução de 40%, inclusive sobre o montante principal do crédito. Então, se você opta por estender o prazo para pagamento, você perde a redução de 50% para 40%. Bom, a grande dificuldade das pessoas que vão fazer adesão nisso aí é como fazer, né? Devido a essa dificuldade de não ter sistema, os procedimentos se tornam complexos, né? Mas desta vez deram uma melhorada na coisa, tá? E eu vou tentar passar para vocês aqui de forma mais didática. Então, o prazo iniciou no dia 1º de fevereiro de 2003, às 19 horas, horário de Brasília, e vai até dia 31 de março de 2003. Como fazer a adesão? Lá dentro do ECAC. Entra no ECAC, vai se criar a gente fala dossiê, mas hoje é processo digital, tá? A gente não usa mais o termo dossiê. A gente internamente só usa processo digital. Então, você vai solicitar um serviço por meio de um processo digital. E como que acessa o serviço? Acessa o portal ECAC, realiza a adesão mediante abertura de processo. Uma pergunta, por favor. Sim. Não foi, esse prazo não foi estendido, não? É 31 de março mesmo? Não, então, até onde eu sei, até aí. Porque, assim, Muito rápido, né? concomitantemente com esse litígio zero, vocês devem saber que existem 2 editais, o 1 e o 2, que também estão abertos até 31 de março para adesão com reduções também, que são outras modalidades de transação. Uhum. O edital 1 e 2, que também vai até 31 de março. Esse prazo, Tafira, eu posso até verificar, tá?
Esse é a data que, até onde eu sei, porque não houve mudança na portaria, né? E esse prazo é fixado na portaria. Então, eu peguei essa portaria hoje, né? Ó, artigo 6º. É que um contador colega falou, esse prazo foi estendido. Eu acredito que não. Está na portaria, está no artigo 6º, a não ser que eu tenha me equivocado lá e essa versão seja antiga, mas eu acho que não. Tá. Adesão ao programa de regularização de atividade fiscal poderá ser formalizada às 8 horas de 1º de fevereiro de 2003 até às 19 horas, horário de Brasília, do dia 31 de março de 2023. Okay. Mas, se houve alguma alteração, tem que ter sido alterada essa portaria número 1. Tá. Eu vou dar uma procurada por aqui, enquanto você discorre. Se eu encontrar alguma coisa, eu falo aqui. Tá bom. Ok, então, obrigado. assim, acesso ao portal ECAC, então vai criar um processo digital que todos já sabem como fazer, já internalizaram esse procedimento, já é bem familiar, né? Vai a opção transação tributária, no campo da área de concentração e serviço, e a seguir seleciona transação por adesão do programa de redução de atividade fiscal. Para mim, seria transação por adesão ao programa de redução de atividade fiscal, né? Para mim, seria ao. Bom, aí, para facilitar para vocês darem uma olhada, eu fui lá no ECAC e tirei a tela do ECAC, né? Então, quando você vai lá solicitar o serviço, vocês podem prestar atenção que aparecem as modalidades lá, ó. Proposta de transação individual apresentada pelo contribuinte. Porque aqueles editais anteriores lá, pessoal, eles têm a possibilidade do contribuinte aderir aos termos do edital, fala proposta por adesão. Tem proposta, que seria a segunda linha, transação por adesão do contencioso fiscal de crédito tributário recuperado. Tem transação por adesão do contencioso administrativo tributário de pequeno valor. E tem uma terceira possibilidade, que é quando o contribuinte ele resolve fazer uma proposta para a Receita, que é uma transação proposta pelo contribuinte. Tem toda uma normativa lá que diz como é que ele pode fazer, quais são os limites que ele pode apresentar, mas o contribuinte tem essa opção de fazer uma proposta de transação individual para a Receita. É o contribuinte que formula. Ele faz um plano de pagamento, ele pede lá as reduções de acordo com a portaria diz, e ele apresenta para a Receita Federal. No nosso caso aqui, o que interessa são as duas últimas possibilidades. Olha lá. Transação por adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, PRLF, contencioso administrativo fiscal, que é o geral. Transação por adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, pequenos valores. Qual que é a importância de classificar corretamente esses dois dossiês? Porque nós vimos que nós temos 4 possibilidades de adesão, 2 no artigo, eu só vou retomar aqui para te lembrar. 2 no artigo 10, 1 e 2, né? 2 no artigo 11, são 4 modalidades, que são nessa primeira opção, contencioso administrativo fiscal. E depois nós temos 2 possibilidades para transação de pequeno valor, que é nessa segunda opção de criação do dossiê do processo digital. Qual que é a importância disso aí? É porque a análise é feita por equipes diferentes. No primeiro caso, vai para uma equipe nacional, que analisa essas transações, e no segundo caso, de pequeno valor, vai para uma equipe de parcelamento. Então, é importante que seja classificado corretamente, porque corre-se o risco do processo ser arquivado. Bom, então, o caminho está aí. E como aparece esse monte de opções aqui, na verdade são 5 opções, para o programa de litígio fiscal, redução de litígio fiscal, litígio zero, são apenas as 2 últimas possibilidades. As demais são relativas aos editais que existem abertos. Quais são os documentos obrigatórios? Requerimento de adesão. Tá o endereço aí, ó. A forma de formulário próprio disponível no site da Receita Federal, nesse endereço. Centrais de conteúdo, formato devidamente preenchido e assinado.
Eu não tive a curiosidade de baixar esse formulário aí, tá? Mas lá ele vai pedir para especificar os débitos, vai dizer que você está renunciando à discussão administrativa, você vai ter que preencher a qualificação da empresa, e esse formulário, porque ele discrimina os débitos que você está negociando, sem essa discriminação de quais processos ou quais débitos estão em discussão, você não tem como aderir ao programa, tá? Então vai ter lá um campo para você dizer qual é o processo, dizer qual é o valor do principal, qual é o valor da multa, qual que é o valor do juro, e preencher tudo corretamente. Prova do recolhimento da prestação inicial. E isso aí é bem claro, tá? DARF, Código de Receita Único, 6102. Receita única por quê? Tanto faz ser previdenciário ou não previdenciário. Criou-se esse código 6102 especificamente para esse programa, porque o governo ele quer saber, ele quer poder mensurar isso aí depois, quanto ele arrecadou nesse programa. E assim, isso será feito depois simplesmente consultando as arrecadações do Código 6102. E a observação é muito clara: não serão aceitos pedidos de adesão desacompanhados do recolhimento da prestação inicial. Então, não fez o recolhimento da prestação inicial, não tem pedido de adesão. E aqui, o que os senhores contadores vão gostar muito, né? Certificação expedida por contador, atestando a regularidade de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CFLL, quando for o caso. Então, quando o contribuinte quiser se utilizar de base de cálculo negativo ou prejuízo fiscal, ele vai indicar lá no formulário os valores certinho. Vou mostrar para vocês que tem uma planilha aqui para fazer esse cálculo. E esses valores que ele vai utilizar, que ele apresenta lá, um contador devidamente registrado, regular, vai ter que fazer uma certificação dizendo que na contabilidade dele ele dispõe desses créditos e vai juntar no processo. Então, esses 3 requisitos aí são indispensáveis. Cria-se, então, lá o processo digital, né? Anexa o formulário discriminando todos os débitos, renunciando à discussão administrativa sobre os processos. Faz-se o cálculo, tudo manual, e eu vou mostrar a planilha aqui para fazer depois. Emite o DARF inicial, e esse DARF aí, vocês, o importante é a identificação do sujeito passivo, o CNPJ, o código de recolhimento, né? A identificação, código de recolhimento. A data, o período de apuração e a data de vencimento, vocês podem colocar o último dia do mês, né? No período de apuração, e a data de vencimento no dia que for pagar. Isso aí não vai gerar problema. Mas o código errado inviabiliza o programa, tá? Não vai poder corrigir depois o código se fez o pagamento do código errado. Pelo menos é a notícia que nós temos, tá? Então, sugiro que tomem bastante cuidado quanto a isso aí. Bom, chegamos na planilha. Dessa vez, tiveram a preocupação de fornecer para todos os contribuintes e para os senhores contadores uma planilha que ajuda no cálculo dessas parcelas, no valor da entrada. E essa planilha está disponível lá no site da Receita Federal, tanto para adesão ao programa, lá naquelas 4 primeiras modalidades, como uma planilha específica para a transação de pequeno valor. Existem os 2 arquivos e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes de eu mostrar a planilha, vou falar um pouquinho se vocês receberam, os contadores receberam na caixa lá, a questão da capacidade de pagamento. Essa capacidade de pagamento foi calculada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, não foi pela Receita, porque eles têm a competência para fazer esse cálculo. E considera tanto os débitos inscritos em dívida, como os débitos que estão no âmbito da Receita Federal. Então, caso o contribuinte discorde da sua capacidade de pagamento, acho que está pequena demais ou acho que está muito grande, então o contribuinte não concorde com a capacidade de pagamento, deve ser interposto recurso, utilizando o portal Regularize. E aí, junto à PFN. E aí, essa portaria aí, 6757/2002, artigo 23, 28 e 34,
diz quais são os critérios que foram utilizados para calcular essa capacidade de pagamento. E aí o contribuinte vai ter que analisar o que foi considerado de forma equivocada, o que ele entende que está equivocado, para contestar esse cálculo e apresentar qual seria o valor correto. Então, nesse recurso, o contribuinte vai ter que se dar o trabalho de fazer essa análise, dizer o que está errado e qual seria o valor correto. Só para finalizar aqui, antes de eu mostrar as planilhas, então, assim, essas transações tributárias, elas vão ficar cada dia mais frequentes, porque essa lei 13.988/2020, a alteração posterior, ela veio para isso mesmo, né? Para não haver necessidade de a cada 2, 3 anos, se criar um novo parcelamento especial. Então, essa lei, ela permite que, tanto no âmbito da Receita Federal, como no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sejam feitos programas, editais, facultando aos contribuintes que negociem administrativamente. Obviamente, é uma negociação de mão dupla, há concessões de ambos os lados, tanto de quem quer receber, Receita ou Procuradoria, né? Concedendo aí prazos estendidos, concedendo reduções de multa e juros, né? Mas isso não é a critério nosso, não. Está tudo definido na lei, quais são os percentuais máximos de redução, o que pode conceder redução, quem pode se beneficiar dessas reduções. Então, não é discricionário nosso criarmos um edital da forma que nós queremos. Os parâmetros estão na lei. A portaria da Procuradoria, que define os critérios lá, e a portaria conjunta que trouxe o nosso programa de litígio zero. E queremos que todo mundo desista dos recursos aí interpostos e negocie dentro desse programa e quitem os débitos até o final do ano, que seria uma maravilha, né? Que é o objetivo do programa. Bom, antes de eu mostrar a planilha, para vocês terem uma ideia de como vocês têm que fazer o cálculo, eu vou verificar se tem alguma pergunta aí, se tiver, pode me passar. Tenho, sim, algumas perguntas aqui. Pode passar, então. Tá, vamos lá, deixa eu botar no topo aqui, que tem algumas mais acima. A pergunta do Renan Costa. As empresas que possuem débitos parcelados em dívida ativa em andamento, previdenciários, Simples Nacional e demais débitos, podem solicitar o cancelamento para aderir ao PRLF? Bom, primeira questão é o seguinte, olha, ele falou em débitos inscritos, quer dizer, não é no âmbito da Receita Federal, é no âmbito da Procuradoria. Então, assim, a Procuradoria ela tem várias possibilidades de transação no âmbito da Procuradoria. E quando você entra na Regularize, ela já te oferece as possibilidades. Então, o que eu digo é o seguinte, primeira coisa que o contribuinte tem que fazer, eu já vi muitos problemas de contribuintes que desistem de parcelamentos, às vezes muito mais vantajosos, para aderir em situações que vão ter muitos problemas e que vão perder benefícios que já tinham em montantes maiores. Então, antes de desistir de qualquer parcelamento, há uma necessidade de simular primeiro. Simule primeiro, veja, a Procuradoria disponibiliza planilhas para simulação. É necessário verificar primeiro se o crédito do contribuinte se adequa a uma daquelas modalidades. Se sim, faz-se a simulação para não correr o risco de desistir de um parcelamento e, ao aderir ao próximo, colocar o contribuinte numa situação pior ainda. Isso já aconteceu de contribuinte, por exemplo, que saiu lá do programa do Simples, lá, daquele parcelamento especial do Simples, né? E entrou no parcelamento e viu a sua parcela dobrar ou triplicar e ficou desesperado. E a pessoa que fez a adesão, ela falou, mas eu não tinha como simular porque tinha que desistir do parcelamento para simular. Eu falei, não é assim. Existem planilhas específicas e também aí entra o trabalho do profissional, né? Porque os profissionais da área contábil têm que vivem disso também, né? É uma área de atuação deles, fazer esse cálculo, esse levantamento, para verificar se é vantajoso ou não migrar de um programa para o outro.
Tá? A orientação que eu digo é o seguinte: em abstrato, eu não sei dizer se seria o caso do contribuinte, não tem como dizer se seria o caso, se seria possível ou não. Mas o que eu digo é que antes de desistir de qualquer parcelamento ativo, simule, ou seja, criando sua própria planilha, ou seja, utilizando planilhas disponíveis pela Procuradoria ou pela própria Receita Federal, para saber se realmente você está fazendo um salto, migrando de um parcelamento para outro que conceda mais benefícios para o contribuinte. Certo. Uma outra pergunta aqui. Empresa já desenquadrada do Simples, mas com débito em dívida ativa do Simples, vai poder aderir ao programa? Então, é o que eu disse lá no início. Esse programa não se aplica aos débitos simples. Não é para o débito simples, tá? Então, se a empresa tem débito simples inscrito em dívida ativa, ela vai poder ingressar lá no Regularize e verificar se lá existe alguma modalidade de transação que a Procuradoria oferece para ela. E na Procuradoria é muito tranquilo, porque quando ela clicar lá em adesão, se existir alguma modalidade que ela possa aderir, ela vai trazer para o contribuinte e vai mostrar as possibilidades, quais seriam a redução, ela vai poder simular aquilo lá, para ver se é vantajoso ou não. Mas esse programa em si não abrange débitos do Simples Nacional. Certo, mais uma pergunta da Poliana. Consigo fazer simulação pelo processo digital? Não, não consegue. Eu vou mostrar agora uma planilha, daqui a pouquinho, que está disponível no site da Receita Federal. E essa planilha é justamente, você só vai precisar incluir os débitos, valor principal, multa, juros, dizer se ele tem mais de 10 anos de constituição, porque essa portaria trata os débitos com mais de 10 anos de constituição como irrecuperáveis. Então, assim, se ele tiver mais de 10 anos de constituição, ele por si só já é considerado irrecuperável e já tem aquele benefício de 100% da redução de multa e juros, que é prevista lá no inciso 1º do artigo, vou voltar aqui, se é 10 ou se é 8. Se não me engano, artigo 10. Então, assim, essa questão da simulação eu vou mostrar a planilha daqui a pouquinho e vou mostrar o caminho para vocês baixarem lá no site da Receita. Certo. Pode prosseguir, Wilson. Bom, então eu vou abrir aqui a planilha para vocês darem uma olhadinha. Tá mostrando a minha tela ou não? Tá sim. Tá mostrando? Tá, isso, tá mostrando sim. Tá. Então, olha, primeira coisa, a página da Receita Federal tem muita informação. Nós temos aqui internamente as mesmas dificuldades que vocês têm aí externamente, tá? São muitas informações e quando a gente se acostuma com o site, eles mudam e a gente fica perdido. É mais ou menos como aquela ideia do supermercado lá, que de vez em quando muda as prateleiras para você não ir sempre ao mesmo lugar e comprar sempre a mesma coisa, né? Então, de vez em quando eles trocam, talvez para a gente, aprender onde estão as coisas. Quando se entra lá na página da Receita Federal, se rolar um pouquinho a barra ali, um pouquinho para baixo, vai ter lá, ó, medidas de recuperação fiscal. Vai aparecer eu não vou saber o nome, mas esse link aqui, para vocês clicarem e entrarem nessas medidas de recuperação fiscal. Quando vocês entram ali, tem a possibilidade lá embaixo, ó, aderir ao acordo de transação pelo programa Litígio Zero. E aí começa a trazer as orientações. O DARF da entrada deve ser preenchido manualmente, com o código 6102. Período de vencimento igual a 31/3/2023, que é o último dia. Tá? Aí eles falam aqui, ó, baixe os simuladores para calcular as condições de pagamento. E é exatamente as planilhas Excel. Uma do artigo 13 para pequenos valores e a outra para os artigos 10 e 11 demais. Então, lá na página da Receita estão lá essas duas planilhas para que vocês possam baixar, preencher e fazer todos os cálculos.
vocês vão ver que vocês não vão precisar calcular o valor das parcelas no braço. Vocês vão precisar apenas inserir as informações e essa planilha vai fazer todo o cálculo para vocês. Lá, quando o Otacílio me fez um questionamento sobre a possibilidade de um contribuinte, um cliente que está lá na malha, que precisa pagar o ganho de capital, se seria possível, eu falei, olha, nesse caso não é possível, porque ele não está discutindo administrativamente, mas que existia a questão da autorregularização. A autorregularização é para aquelas pessoas que estão sob procedimento fiscal. E esse procedimento fiscal pode ser para a malha, pode ser para a malha de TR, dos municípios, pode ser um processo de fiscalização comum. Eu tirei uma tela aqui só para vocês observarem que lá na malha fiscal, se o cliente, o contribuinte, está sob procedimento fiscal, foi intimado até 12 de janeiro de 2023 para apresentar os documentos, e ele reconhece que o melhor caminho para ele é regularizar a situação, regularizar os débitos, porque ele reconhece que inseriu alguma informação que não estava adequado, alguma despesa que não tem como comprovar, ainda que incorrida, não tem como comprovar, ou que ele colocou mesmo lá e não tem como comprovar. Então, assim, nesse caso, é possibilidade, esse artigo 3º da MP 1160 de 2003, que também faz parte do programa Litígio Zero, a autorregularização, ele vai poder formalizar esse processo digital aqui, na opção lá, ó, área de concentração malha fiscal, vai estar aqui, IRPF, e ele tem aqui o serviço, optar pela autorregularização, artigo 3º da MP, tal. E aqui tem a orientação, né? Que ele tem que fazer o formulário, preencher o formulário, dizer que ele está optando, que ele vai pagar, e vão desbloquear a declaração dele para ele retificar, o valor vai entrar em cobrança, e ele vai pagar sem multa e sem juros. Tá? Essa é a grande, sem multa. Juros ele vai ter sim, é só a multa que deixa de existir. Não vai ter multa nem de mora e nem de ofício. Agora deixa eu me lembrar onde que eu deixei as planilhas, né? Ó, a planilha apareceu para vocês aí? Apareceu. A planilha, pessoal, é um auxílio, né? É para facilitar a vida dos contribuintes, dos contadores, de quem for fazer esse trabalho. Primeira aba aí, né? Vocês vão dar uma olhada nela, é para colocar o CPF, o CNPJ, preencher o nome do contribuinte. Tem um vídeo explicativo, que você pode chamar esse vídeo aqui para te orientar, né? Tem a portaria, por caso você queira uma lida, entender o que nós já passamos aqui, e a portaria da PGFN que trata da questão da capacidade de pagamento e como que é feito. Então, o preenchimento aqui é meramente para a identificação do contribuinte. E aqui em cima nós já temos que essa planilha aqui é específica para aquelas 4 modalidades que estão no artigo 10 e 11 da portaria número 1. Aqui, pessoal, o negócio é mais complicado um pouquinho, né? Ele vai perguntar lá, por exemplo, o contribuinte devedor se enquadra em algum hipótese inciso 3º do artigo 25 da portaria PGFN. O que é isso? Ele está perguntando se o cara é falido. Tem a setinha aí, ó. Em recuperação judicial, extrajudicial, em liquidação judicial, ou intervenção e liquidação. Se sim, é só clicar aqui e alterar de não para sim. O contribuinte devedor se enquadra em alguma hipótese, inciso 4 do artigo 25 da portaria tal. Aí ele esclarece quais são esses critérios aqui, ó. É um desses aqui. Se enquadrou em um desses aqui, sim. Não se enquadrou, não. O contribuinte é devedor pessoa natural? Muito simples, né? Sim ou não? Porque se for sim, ele tem reduções maiores. O cálculo será feito considerando aquela redução de até 50%. O contribuinte devedor é pessoa física ou indicativo de óbito, base CPF, porque aquele que já foi também, ele já resolveu toda a vida dele, né? Então, assim, nesse caso também é concedida uma redução maior. Porque ele presume que o crédito dele é de difícil recuperação. O contribuinte devedor é microempresa, empresa de pequeno porte? E sim, vai assinalar sim, porque nós já sabemos que tem uma redução maior. O contribuinte devedor se enquadra em 8 hipóteses do artigo 2º, tal. E aí vai dizer que essa outra hipótese, está aqui, ó. Tantas casas de misericórdia, sociedades cooperativas, demais organizações,
instituições de ensino. Bom, lá no artigo 10, lá nós temos duas possibilidades, aliás, 4 modalidades, né? No inciso 1, 2, que é para os irrecuperáveis, né? Que tem até 100% de redução, e paga só 30% de entrada e 70% com prejuízo, até 70%, né? Se tiver prejuízo todo. E nós temos o inciso 2, que é para os créditos recuperáveis. E para esses créditos recuperáveis, tem que pagar no mínimo 48% e só pode utilizar até 52% de prejuízo fiscal. Né? E aí nós temos lá o artigo 11, que é para os créditos recuperáveis, que também tem duas possibilidades. Então, você vai clicar aqui, ele vai te mostrar o inciso 1 ou o inciso 2. Aí você escolhe o que se enquadra com você. Ó, pretende utilizar crédito decorrente de prejuízo fiscal, base de cálculo negativo, para quitar seus débitos que foram enquadrados na modalidade, tal. Sim ou não? Pretende utilizar crédito decorrente de prejuízo fiscal, tal, sim ou não? Então, assim, aqui é autoexplicativo. É só lendo e fazendo opção. Preencheu isso aqui, a planilha faz o resto. Passamos para a próxima. É aqui que vem o pulo do gato, né? Aqui é que é o preenchimento. Então, a quantidade de processos. Você vai preencher um por um aqui. Está aparecendo a planilha na tela? Tá sim. Tá aparecendo. Tá. Então, assim, você vai colocar o número, um processo aqui, vai dizer qual processo é esse aí, vai procurar lá no processo qual é o valor do principal, e aí você vai ter que acessar lá o ECAC do contribuinte, olhar os processos, fazer um levantamento, verificar o processo, qual é o valor do principal, qual é o valor de multa, qual é o valor de juros. E eu, pelo tempo que eu sofri na SACAT, lá, que era a área de cobrança, eu já vejo um problema, porque quando está suspenso, eu acho que o sistema não traz o valor atualizado. Mas, se não tiver o valor atualizado, vocês vão ter que fazer uma planilhazinha e aplicar isso ali para saber qual é o valor atualizado. O valor da multa e o valor dos juros. E o valor total. E aí ele vai perguntar assim, olha, contencioso administrativo há mais de 10 anos? Você está discutindo esse débito há mais de 10 anos? Se sim, você vai assinalar com sim. Se não, não. Preencheu tudo isso aqui, e a tal da CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Você vai preencher 2 campos. E esses 2 campos foram que foram enviados lá para o DPE, o e-mail para vocês dizendo informa o valor total dos débitos não incluídos no contencioso administrativo fiscal previamente fornecido ao contribuinte na caixa postal do ECAC. Informe a capacidade de pagamento previamente fornecida ao contribuinte na caixa postal do ECAC. Então, vocês vão preencher esses 2 campos. E depois disso aí, daqui para frente, é para a planilha fazer tudo sozinho. Para fazer o cálculo, para fazer a consolidação, mostrar para vocês as parcelas, né? E parece-me que aqui até emite o DARF para vocês já preenchido. Então, assim, é para funcionar, né? A planilha funciona. A informação que nós temos é que ela está bem enxuta, que ela está funcionando perfeitamente. Mas eu não tive o feedback aí de alguém que tenha utilizado a planilha. Bom, então, em linhas gerais, é isso que eu tinha para falar sobre a transação, né? Era o meu último slide aqui. Nós estamos aí em torno de 1 hora falando sobre o programa. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, eu me coloco aqui à disposição, né? Eu não ouvi a Marisete aí, não sei se ela quer falar alguma coisa, mas acho que ela tá aí, se ela quiser falar alguma coisa. Marisete? Presidente, as pessoas que estão participando da live, com exceção de quem está como apresentador, eles não têm habilitado o microfone. Ah, tá, entendi. Ok. Eu posso... como que é o nome da pessoa? Marisete. Marisete. Isso.
Zomilson, só para informação, enquanto você falava e eu procurei aqui, realmente não há nada que foi publicado depois do que você falou, que estende o prazo. Então, o prazo realmente é 31 de março e não tem nada. E quero chamar a atenção aí dos meus colegas contadores para aquela questão do aproveitamento do prejuízo fiscal, né? Sim. Que isso vai ser verificado, imagino eu, através da ECF do ano de 2021, entregue em 2022, não é isso? Sim. Que já está assinada, praticamente nós já entregamos e já assinamos, né? Quando nós entregamos a ECF lá em 2022, referente a 21, né? Então, assim, imagino que tomar o cuidado, o devido cuidado aí, para não cair em algum erro de informação e depois ser envolvido até num processo mais adiante aí de algum litígio que possa ter, né? Essa atenção que eu queria pedir aos meus colegas contadores. Vejam que o contador vai ter que atestar isso aí, né? Mesmo existindo lá na STF, certinho, é um requisito que haja uma certificação por um contador legalmente habilitado para ser juntado no dossiê, no processo digital. É uma exigência. Sem isso aí, não vai para lugar nenhum. Então, o contador ele vai ter que tomar o cuidado, né? De verificar essas informações, porque isso, no momento inicial, é só declaratório, né? O contribuinte pode declarar o prejuízo fiscal que ele entender que ele tem, a base de cálculo negativa, sem problema algum. Mas, obviamente, isso aí será checado, isso aí será batido, os dados com as informações que tem, tudo eletronicamente, para comprovar que esse prejuízo fiscal, essa base de cálculo negativa, realmente existe. Não fosse assim, seria muito simples, né? Mas será verificado, e, de fato, o contribuinte que atesta isso aí, se ele atestar de forma equivocada ou sem os critérios devidos, ele pode ter problemas também. Perfeito. E sempre lembrando a questão de arrecadar fazer o recolhimento dentro do prazo. Não existe o dia seguinte, né? Eu agendei, mas houve um problema no banco, né? Eu deixei para o último dia e entrou uma penhora lá, pegou o dinheiro da empresa e não conseguiu pagar o DARF. Então, problemas sempre acontecem. Então, assim, a prudência manda que não se deixe para o último dia, né? Para pagar no último dia, salvo se realmente a empresa não tem condições de fazer esse pagamento numa outra data e vai correr esse risco de deixar para o último dia, né? Cada um sabe as possíveis consequências. Perfeito, mesmo. Zumilson, Sim. tem mais algumas perguntas aqui no chat. Tá. Eu vou te fazer. A pergunta, acredito que a pergunta da Márcia e da Jaqueline seja a mesma. Como solicitar no portal ECAC os dados do CAPAG? Acredito que seria capacidade de pagamento, né? É a pergunta da Jaqueline e da Poliana. E essa capacidade de pagamento, ela já foi informada. O contribuinte pode verificar lá no DTE dele, na caixinha dele lá, ele vai ter recebido um e-mail informando essa capacidade de pagamento. Caso tenha havido algum problema e a empresa não recebeu, isso aí é uma informação que eu vou ter que verificar se existe um canal para ele solicitar isso aí, tá? Mas a informação que nós temos é que todo mundo recebeu um e-mail, tá, com essa capacidade de pagamento. Beleza, outra pergunta da Poliana também. Quando o valor ultrapassa os 60 salários mínimos para aderir ao programa, isso é normal? É normal, sem problema algum. Só não vai se enquadrar naquela situação do contencioso de pequeno valor, né? Mas aí ela vai verificar, ó, porque nessa transação aqui, ó, contencioso de pequeno valor está limitado a 60 salários mínimos, o valor consolidado aí, né? O valor cheio, né? Então, se passou de 60 salários mínimos, não pode ser aqui. Então, não vai ser pago nessas condições. Ela vai ter que se socorrer lá, seja do artigo 10, da possibilidade do inciso 1, 2, né? Ou do artigo 11. Se for pessoa física, no caso, seria do artigo 11 aí, né? Que exige apenas a capacidade de pagamento. Então, acima de 60 salários mínimos, a questão é que
Não é um parcelamento na modalidade contencioso de pequeno valor. Tem que procurar um enquadrar no artigo 10 ou no artigo 11. Certo. Tá chovendo de perguntas aqui. Pode falar, o que souber. Vamos lá. Consiga aderir ao programa pelo PGFN com as mesmas vantagens pelo processo digital? Olha, o programa é o mesmo, tanto na Receita Federal como na Procuradoria. O programa é o mesmo. As reduções são as mesmas, tudo é idêntico. A diferença é de procedimento. Na Receita Federal, nós vamos dizer assim que nós estamos um pouco mais atrasados do que a Procuradoria. Então, na Receita Federal, nós temos aí que o contribuinte fazer todo esse procedimento e criar um processo digital, colocar o seu requerimento, dizer quais são os seus débitos, né? Colocar lá o recolhimento do DARF, depois colocar, se for no caso do prejuízo, o ateste do contador, tudo isso aí. Na Procuradoria, já está mais avançado. Vocês podem entrar no regularismo do contribuinte de vocês, do cliente de vocês, e vai ter a opção adesão. Se os débitos dele forem elegíveis para adesão a uma dessas modalidades, o regularismo vai te mostrar. Mas olha, você pode aderir à hipótese 1, 2, 3, e você vai escolher. Você não precisa fazer cálculo nenhum, não precisa imprimir DARF manual, lá está tudo pronto. Então, assim, lá você faz em questão de minutos essa adesão. O próprio sistema traz todos os seus débitos, mostra para você quais são as possibilidades, mostra quais são as reduções. Você só vai ter o trabalho de escolher a melhor possibilidade para o seu cliente, aquilo que consegue mais reduções, dentro do prazo que fica melhor para ele. Porque às vezes o contribuinte tem a opção de pagar em menos parcelas, ele tem o valor, ele quer pagar mais rápido, mas quer mais reduções. Então, ele vai procurar a modalidade que melhor se adeque à realidade dele. E, às vezes, a empresa ou o contribuinte não está muito bem nas pernas e quer um prazo mais longo, ainda que a redução seja menor. Ele vai optar por uma modalidade que conceda um prazo mais longo. A empresa que tem prejuízo fiscal, por exemplo, ela vai optar por uma modalidade que permita que ela utilize esse prejuízo fiscal. Se ela não tem prejuízo fiscal, ela vai buscar alguma coisa que não aproveite o prejuízo fiscal, mas que dê uma redução maior. Então, assim, é o papel de quem vai fazer essa adesão, fazer essa análise. Mesmo porque os contadores, tem que ganhar dinheiro também para fazer isso aí, Tem que trabalhar também, Mas é isso. Lá na Procuradoria, não se preocupem, entrem no Regularize, procurem a adesão, tem lá adesão ao parcelamento, adesão à transação. Quando você coloca em transação, o próprio sistema mostra as possibilidades, quais seriam as reduções, quais seriam os prazos, deixa você fazer uma simulação ali, e se você concluir, já emite o DARF para você pagar. Certo. Na abertura do processo de adesão do PRLF, já temos que anexar a DARF da entrada e o comprovante de recolhimento? Olha, eu sugiro que sim. Embora, em tese, você tenha até o último dia para recolher o DARF, pode ser que sua análise desse seu processo ocorra antes disso. Então, você faz uma adesão hoje e junta lá o requerimento de adesão, junta lá o certificado expedido pelo contador e não coloca o DARF. Pode ser que antes do último dia do prazo, alguém analise o seu pedido e já indefira, porque você não juntou o comprovante de pagamento. Então, o ideal é que você faça essa adesão e já junte o comprovante de pagamento, tá? Para não incorrer no risco de ter esse problema aí. Então, assim, eu acho que eu compreendi a pergunta da pessoa aí, porque assim, olha, se eu tenho até o último dia para fazer o recolhimento, por que no dia da formalização do processo da adesão já preciso recolher? Tá? Então, assim, a orientação é essa, não serão aceitos pedidos de adesão depois do recolhimento da prestação inicial. Então, assim, eu oriento que na data da adesão já se junte o DARF com o pagamento do DARF. Tá certo. Mais alguma pergunta, Jefferson? Presidente, tá aparecendo pergunta aos poucos aqui, como se fosse um chat como se fosse um WhatsApp. Eu acredito que a gente pode estar filtrando algumas perguntas e mandando para o e-mail, com autorização do Zumilson, lógico. Eu coloco o e-mail do evento à disposição e aí posso estar encaminhando para ele para sanar essas dúvidas ou
também posso estar falando aqui para ele estar para ele estar enviando a resposta. Zumilson, a prerrogativa é sua. Você quer que a gente encaminhe por e-mail, devido já ao avançado da hora? Sim, se tiver mais, sei lá, umas 4, 5 perguntas que quiser que a gente esclareça aí, as mais relevantes, assim. Se não tiver, pode ser por e-mail depois, consolida as repetitivas, as que versam sobre o mesmo assunto, e manda, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Perfeito. Tá certo. Então, vê se você consegue colocar mais algumas aí, e o que sobrar a gente depois manda por e-mail e coleta, também informe o e-mail de quem está solicitando, né? Para que a gente possa responder. Certo, presidente. A pergunta do Wagner. Boa noite. Caso o pedido for indeferido e estiver dentro do prazo, poderemos fazer um novo pedido? Sim, ele será indeferido da seguinte... Agora, vejam bem, o indeferimento pode ser por falta de algum documento, pode ser falta do recolhimento da prestação inicial, pode ser falta do documento atestando a existência de base de cálculo negativo, prejuízo fiscal. Então, se a rejeição do pedido foi por uma questão formal do procedimento que foi adotado, faltou o documento, alguma coisa, porque a portaria também, ela fala aqui que vai ter, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha. Ó, lá no artigo 6º, que trata do prazo, lá, adesão ao programa de redução da litigiosidade fiscal, poderá ser formalizada às 8 horas, dia 1º de fevereiro de 2003, até às 19 horas, tá, o 31 de março. Se vocês derem uma olhadinha lá embaixo, no parágrafo 6º, vai falar assim, ó, havendo incompletude na documentação apresentada, o contribuinte será intimado para, no prazo de 10 dias, suprir a falha apontada. Então, se for por falta de documento, o contribuinte será intimado para apresentar esses documentos no prazo de 10 dias. Agora, se for por falta do DARF, do recolhimento, e já passou do prazo, já foi, porque não tem como recolher depois de 31 de março. Então, assim, seu processo foi analisado antes do 31 de março, foi indeferido porque você não juntou o pagamento do DARF, mas ainda tem tempo para pagar. Não há problema. Você pode formalizar novo requerimento, junta novamente o requerimento de adesão, faz o recolhimento, junta tudo certinho, dentro do prazo, não há problema. Tá? Agora, se seu débito é do Simples Nacional, você teve rejeitado porque não cabe adesão aos débitos do Simples Nacional, se você reiterar o pedido, vai ser novamente negado, porque não pode. Entendido? Ok. Ok, presidente. Mais alguma, Jefferson? Tem bastante mensagem aqui, mas as mensagens dos próprios participantes respondendo perguntas deles mesmos. O pessoal tem gente craque já aqui. Bom, então Eu bom coloquei o e-mail à disposição já. Já deu frutos aí a palestra, Zumilson. Sim. Então, assim, o Tarcísio, o que eu digo é o seguinte, quando se cria esses programas, se pensa nas questões macros, né? A questão, quanto que pode se dar de redução, o que a lei permite, qual que é o prazo para adesão, como será essa adesão. E na base aqui do dia a dia começam a surgir os problemas, né? Problemas, né, operacionais, né? As dificuldades naturais, porque sempre que eu vou tratar desse assunto, me perguntam assim, olha, o próprio contribuinte pode fazer? Eu sou sincero, falo, olha, a lei diz que pode, as normativas dizem que podem. Mas, assim, eu acho muito difícil, o contribuinte teria que ter um conhecimento bem amplo, né? Nós temos parcelamentos anteriores, aí, parcelamentos especiais, que o contribuinte tinha que saber se o débito era previdenciário, fazendário, no âmbito da Receita, da Procuradoria, se já havia sido parcelado anteriormente. Então, assim, são informações que exigem uma qualificação técnica, um conhecimento técnico, que não são todos os contribuintes que têm. Então, assim, o ideal é que se procure uma pessoa qualificada para fazer isso aí. Mesmo porque a pessoa qualificada ela não faz uma só. Ela faz uma primeira, ela faz uma segunda, ela está ali no dia a dia, ela vai detectando os problemas, ela vai aprendendo, né, e vai se qualificando. Muitas vezes o contribuinte vai ter um trabalho tão grande para fazer que compensa ele contratar um profissional para fazer por ele. Certeza, com certeza.
eu tenho uma experiência na vida que eu me formei em análise de sistemas e de vez em quando eu tentava formatar meu computador. E aí eu passava tanta raiva que quando eu ia fazer eu já não lembrava mais nada, né? E aí um dia eu falei, não vou fazer mais. E hoje, se você formatar um computador, você paga R$ 100, 100, 120, 150. Não vale a pena todo o trabalho. Não estou dizendo que o trabalho de vocês vai custar esse valor. Eu não tenho nem ideia quanto custa. Eu estou dizendo assim, uma empresa que tem milhões não vai se arriscar a fazer um programa disso aí sem uma boa assessoria, sem profissionais qualificados para orientar a melhor forma de fazer, a melhor opção, o melhor caminho, analisar se ela tem prejuízo, se ela não tem prejuízo, se a capacidade de pagamento dela se adequa melhor a uma modalidade ou a outra, né? E esse é o papel dos senhores aí que tem conhecimento para isso aí. Perfeito, Similson. Acho que traduziu bem aí o nosso papel, é isso mesmo. Nós temos que estudar e entrar ali naquelas planilhas e fazer simulações e conhecer, né, para que a gente possa atender também melhor o nosso cliente, né? Que o tempo é muito curto, né? E as informações, às vezes, a gente não consegue assimilar tudo de uma só vez, né? Mas hoje foi bem esclarecedor, eu imaginava até uma coisa um pouco diferente, mas vejo que tem toda um objetivo por trás disso, que é um arrecadamento muito rápido, né? E que diminua a contenda entre contribuinte e Receita Federal, né? E de uma maneira assim mais fácil, até por conta dessas planilhas, nós vamos conseguir aí fazer simulações, né? Eu te confesso que até lá no Regularize eu tinha dificuldades lá de fazer simulações, porque você tinha que optar, né? E aí, quando você fazia a opção, ela já era definitiva, né? E agora a gente tem como fazer essa simulação, né? Mas te agradeço muito aí pela paciência, pela colaboração conosco, os profissionais da contabilidade, e agradecer a todos os que participaram aqui. Jefferson, se sobrou alguma pergunta sem responder, vamos verificar o e-mail de quem enviou, né? Para que a gente possa depois responder, enviar para os Humilce, que a gente possa responder, né? E liberar os Humilce, que já são 20 horas e 27 minutos, quase 8h30, né? Já está aí. Está lá na receita ele. Tô. Te agradecer muito. Oi? Te agradecer muito aí pela ajuda. Sim. Assim, a parceria com a classe contábil, ela deve existir, né? Quanto mais bem informado vocês estiverem, né? Melhor é o trabalho de vocês. E os contribuintes, muitas vezes, têm dificuldade e acabam tendo problemas posteriores, né? Eu sempre falo, todo mundo acha que sabe fazer a declaração de imposto de renda, né? Quando dá tudo certo, tá tudo certo, né? Quando dá errado, é um problema tão infeliz que o contribuinte se arrepende, né? Sim, então, assim, corre para o contador. Aí paga o dobro, né? Porque aí tem que pedir a revisão, tem que fazer um monte de procedimento. E assim, esse programa não é só adesão, tem que recolher a parcela mensal, tem que acompanhar. Daqui a uns tempos vai vir uma consolidação, vai ter que fazer essa consolidação. Então, é algo que demanda um cuidado mais próximo. Eu agradeço, então, a oportunidade, que nosso papel é esse mesmo, levar essa informação a todos vocês, aos contribuintes, e agradeço e me coloco aqui à disposição para os futuros trabalhos e pegarem aí, podem contar com a gente, tá bom? Muito obrigado. E muito obrigado a todos aí que participaram, que tiveram essa paciência. E se alguma coisa não ficou muito bem esclarecido, a gente pode tentar aperfeiçoar aí para a próxima vez. Ok, Zumilson. Nós que agradecemos bastante e vamos continuar a nossa parceria aí. Agora nós temos aí o Declare Certo com a doação para o Fundo da Infância e do Idoso, né? Exato. Vamos trabalhar firme aí para ver se a gente consegue aumentar a nossa contribuição a esses fundos. Obrigado, Zumilson. Valeu, até mais.